Política em Off começando agora e a gente tem, enfim, o nome do PSD para a disputa da presidência da República em 2026. Ronaldo Caiado venceu aí a disputa com Eduardo Leite. O Ratinho Júnior já tinha se retirado dessa briga e o Ronaldo Caiado foi escolhido ali pelo Kassab para ser o candidato, o pré-candidato nesse momento, né, à presidência da República pelo PSD. Você já sabe, eu sou Israel Leal, jornalista, consultor de marketing político. Aqui ao meu lado está o também jornalista e também consultor de marketing político, Jefferson Rodrigues. Muito boa tarde, Jefferson. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo em qualquer horário. O que é que você consegue nos trazer aí? Você que acompanhou, já escreveu artigo, já escreveu post sobre Ronaldo Caiado. Quais são as suas primeiras impressões acerca de Ronaldo Caiado, oficializado aí, pré-candidato à presidência da República pelo PSD? Israel, temos uma cara agora, temos um nome. Então, é curioso porque o Caiado ele vem, nós comentamos já, ele vem desde meados de 2025 com uma pré-candidatura na rua, pela União Brasil, até então, né, lançada em Salvador. Essa aí, ó, esse já é o... Esse aí é o slogan dele no União Brasil, né? Lançado lá em Salvador, como você falou, Caiado, coragem para endireitar o Brasil. E o Caiado foi até Salvador para se lançar pelo União Brasil ainda, como pré-candidato à presidência da República. Uma outra foto aqui dele com a CM Neto aqui do lado, né? Caiado, isso aqui já é do evento lá em Salvador. Mas, como você falou, foi lançado, ele foi pré-lançado candidato à presidência lá atrás, 2025, em um evento em Salvador, na Bahia. Mas pode continuar, Jefferson. E assim, teve esse lançamento, a gente não viu muita coisa depois disso, né? Vamos colocar assim, perdeu o fôlego. Teve a festa, lançou e perdeu o fôlego, e aí... Tanto que ele saiu do União Brasil para buscar esse espaço, né? Eu acho que ficou claro ali que não haveria um espaço no União Brasil para uma candidatura, e ele desembarca no PSD, um PSD já cheio de nomes ali, né? Aquela confusão de quantos candidatos vai ter. Enfim, eu fiz esse resgate para só colocar um ponto. Está aí no slogan até do que você colocou, coragem para endireitar, né? Endireitar o Brasil com tracinho embaixo. O movimento à direita. Eu falei numa conversa nossa aqui, o Caiado era uma candidatura de direita. Diferente do Eduardo Leite, que viria aqui a puxar tudo ali para o centro. Então, o PSD ele vem para a direita. Ele vem disputar voto com o Flávio. Mas, ao mesmo tempo, ele vem para ser uma alternativa para uma massa de eleitores que não quer nenhum nem outro. É complicado esse jogo, né? Porque ao mesmo tempo que eu vou vestir, né? Ao mesmo tempo que eu vou vestir uma fantasia, uma coisa ali da direita, eu também preciso ser do centro. Eu também preciso atrair, porque senão eu não chego a lugar nenhum. Sim. Então, assim, e toda essa introdução que eu faço aqui é para pontuar o discurso do Caiado, que é um discurso onde ele já faz o contraponto com o Flávio e, ao mesmo tempo, ele se coloca como um anti-Lula. Então, as primeiras impressões é de alguém, e aí, a gente conhece aí o estilo do Caiado, é alguém combativo, é alguém que fala mesmo, embora uma fala mais mansa agora, mais controlada, mas é alguém que ele vai se posicionar claramente para fazer um embate com os dois lados. Então, a primeira impressão que eu tive do discurso, do posicionamento dele, ele não vai poupar o Flávio, ele vai se mostrar, eu sou uma alternativa melhor, mais viável. Ele diz, respondendo a uma pergunta, não sei se era de um jornalista, enfim, que ele coloca
eu tenho experiência, eu tenho vivência, não se chega à presidência da República, não se é presidente, não se aprende a ser sentando na cadeira. Então, ele faz aquela questão de que o Flávio só cargo legislativo, e a gente não sabe até que ponto cargos legislativos que vieram por causa do sobrenome. Então, assim, tem esse ponto ali que ele faz, mas, ao mesmo tempo, ele joga ali, né? Que o PT só volta ao poder por causa do governo anterior. Então, ele também cola um adesivo ali que o bolsonarismo, Jair Bolsonaro, falhou, e, ao falhar, ele permitiu a volta do PT. Então, eu sendo eleito presidente, eu não vou deixar isso acontecer. É muita coisa, né? É muita mensagem sendo passada aí, e olha que eu falei só de 2 pontos do discurso. Como que isso vai se desenvolver nos próximos meses, e como que ele vai conseguir desenvolver esses raciocínios junto a esses diferentes tipos de eleitores, é uma grande curiosidade que eu tenho. Antes até de passar a bola para discutir um pouquinho, Caiado está ali, Goiás, alta popularidade. A gente imagina que essa popularidade, que esse conhecimento, ele vaze para o Centro-Oeste, para pontos ali, próprio Distrito Federal. Talvez ele vaze um pouquinho para o Triângulo Mineiro, que está ali na divisa, enfim. Mas ele tem agora um desafio de fazer com que isso, e aí o capital político, a aprovação, as conquistas do governo e o discurso como um todo, atinja o resto do Brasil. Isso é um grande desafio, né? Nordeste, Norte, que ele vai ser um ilustre desconhecido chegando ali, né? Com certeza, com certeza. Caiado é totalmente desconhecido no Norte-Nordeste. Eu digo isso porque lá no lançamento da pré-candidatura dele pela União Brasil ainda, no ano passado, eu andei fazendo alguns artigos, algumas divulgações aqui na minha região, e o comentário era geral sobre quem é esse. Nunca ouvi falar, nunca vi. Então as pessoas não conhecem, até porque ele, como você falou, ele começou um movimento lá em 2025 que não teve continuidade por própria resistência do União Brasil. Não foi embora ele tenha se lançado muito antes, ele não fez esse tempo todo de pré-campanha, né? Foi um ano praticamente de negociação. Foi um ano em que ele foi procurando espaços para poder se colocar como candidato, como pré-candidato oficialmente, e daí ele vai para o PSD e consegue isso. Então ele vai precisar remar muito para nesses poucos meses que a gente tem até a eleição, rodar o Brasil e se colocar aí como alguém que é de fato um candidato à presidência da República. E aí a gente tem alguns cenários muito nebulosos ainda sobre como isso vai funcionar nos estados. A exemplo aqui de Pernambuco. Aqui em Pernambuco, a gente tem a Raquel Lira, do PSD, a governadora, que sonha com o palanque duplo de Lula aqui no estado. Entendeu? Ela é muito ligada a Lula ainda, então todos esperam aqui que Lula tenha um palanque duplo com ela e João, né? E que Lula não faça essa escolha entre os dois. Mas e aí com o PSD, com um candidato à presidência da República? Como é que vai ficar isso aqui no estado? A Raquel vai estar livre para apoiar o Lula? Então a gente logo pensa que o projeto, se ficar livre, que o projeto Caiado no PSD não é um projeto tão sério assim para levá-lo à presidência, mas sim para fazer algum ponto ali de negociata no segundo turno. Eu queria até colocar aqui na tela esse artigo aqui, que é do Paulo Maneira, também nosso amigo jornalista, também nosso amigo consultor de marketing político, que publicou esse artigo hoje no Manchete Política, e tem alguns pontos aqui que eu queria trazer para a gente poder estar
tá comentando. Ele fala o seguinte, ó, para o presidente Lula, a presença de Caiado tende a fragmentar a oposição, ao atrair participantes de direita que não estão diretamente relacionados ao bolsonarismo. O governador de Goiás contribui para diluir forças e aumentar a probabilidade de um segundo turno, cenário historicamente mais favorável para quem já ocupa o poder. Lembrando que, além do Lula, além do Caiado, a gente já tem aí um Zema, né, que se colocou como pré-candidato à presidência da República, e temos o Flávio Bolsonaro, que é o grande nome da direita hoje. Então, das quatro, vamos colocar aí, 4 grandes forças, a gente tem aí um de esquerda, 3 de direita. Se a gente colocar aí na direita o Renan Santos ainda, temos o 4º de direita, né, e um de esquerda. Então, fragmenta muito essa questão dos candidatos da direita. Um outro ponto aqui do Paulo Maneira, já no campo conservador, Caiado se apresenta como uma alternativa mais experiente em relação a Flávio Bolsonaro, que aparece nas pesquisas como um nome competitivo, mas ainda carrega o peso de representar diretamente o bolsonarismo. Flávio carrega aí o nome do Bolsonaro com os bônus e os ônus, né? Então, assim, Flávio herda uma rejeição muito grande também, e isso é um dificultador para ele, tanto para ele quanto para o Lula nesse momento, mas o que pode favorecer o aparecimento justamente de uma terceira via, de alguém que vem ali por fora, sem esse tanto de rejeição. O PSD entra na disputa com 2 caminhos possíveis: consolidar-se como força decisiva na negociação de poder no segundo turno, ou apostar no desgaste dos candidatos mais polarizados para viabilizar o crescimento do seu próprio nome. E eu, sinceramente, voto nessa primeira opção. Então, Jefferson, eu vejo que, assim, a minha primeira impressão, até de acordo com as palavras que o próprio Eduardo Leite trouxe ontem, falando que em outras palavras, né, dizendo que o PSD perdeu a oportunidade de se colocar ali no centro, de conversar com um eleitorado que está se sentindo órfão, né? Ele não falou nessas palavras exatamente, mas foi nesse sentido, para dialogar com um campo que já tem seu representante, que é a direita, com o Flávio Bolsonaro. Então, me faz acreditar que há aí um desejo, que há aí um apontamento para que o PSD esteja pensando ali no que pode negociar a nível de segundo turno. Kassab não é, como a gente diz aqui no Nordeste, não é besta, entendeu? O que é que você acha disso, meu amigo? Sim, vamos destacar, para começar a minha concordância com você, eu vou destacar que o PSD faz parte do governo Lula. Exato. E o Kassab, até semana passada, ele estava como secretário no governo Tarcísio. Uhum. Então, assim, as velas estão acesas para todos os atores políticos. Então, esse é um ponto que, em alguns aspectos, o PSD ele nos lembra muito do PMDB, hoje MDB, que, independente de quem estivesse no governo, ele estava junto. Então, existe um cálculo político, com certeza, aí, de que lá na frente, se a candidatura não vingar, não chegar até um segundo turno, ele tem um ativo poderoso para negociar apoio. Negociar apoio significa ministérios, cargos, enfim, uma fatia grande do bolo do próximo presidente. E aí eu digo que essa negociação passaria pelo partido e não pelo candidato derrotado, não pelo Caiado. Sim. Eu acho que... Então, os caminhos que você colocou aí, que o Paulo destaca no artigo dele, é isso. De um lado, eu acho que está o Caiado com a sua candidatura, bem ou mal, não tendo todo o apoio, mas com
um bom apoio do PSD, tem o maior número de prefeituras no Brasil, então ele tem uma estrutura ali. Cabe a ele, nesse pouco espaço de tempo aí que a gente tem, correr atrás do prejuízo. Mostrar para a direita, para setores da direita, para setores do eleitorado, que, olha, eu sou alguém melhor, mais viável, eu sou uma alternativa ao Flávio. Esse é o dever de casa dele. Ele vai ter que fazer um trabalho para que esse patamar que aparentemente o Flávio conquistou, e conquistou porque também era só ele, então não tem tu, vai tu mesmo, foi muito isso, ele vai ter que tentar, olha, peraí, mas tem alguém aqui e eu... Então, esse é um ponto. O outro ponto é o ponto do PSD. Bom, se o candidato não conseguir, mas nós estamos aqui, a gente tem o maior número de prefeituras, a gente tem uma máquina muito grande, e aí? Qual vai ser? Vamos para a negociação, vamos para a mesa, daremos o nosso apoio, ou ficaremos neutros, mas faremos para... Então, eu acho que não tem muito mistério nisso aí. De um lado é o jogo do Kassab, de outro, o dever de casa do Caiado. Vou destacar, Caiado promete anistia ampla, geral e restrita como uma forma de pacificação. Então, ele já deu um aceno para aquele parcela do eleitorado que quer isso. Sim. Cujo discurso se centra nisso. E anistia engloba o ex-presidente. Então, ele já resolveu esse problema. Ele fala em segurança, que é uma alta que vem aparecendo como uma grande preocupação e tudo, ou seja, ele já acenou também, olha, é uma prioridade minha. Ele fala em democracia, na defesa da democracia, e diz que não há uma democracia hoje no Brasil e tudo. Enfim, mas ele diz que faz uma ampla defesa da democracia. Foi uma pessoa que defendeu o isolamento social na pandemia. Ou seja, é alguém que você não tem como você colar nele o adesivo de radical. Sim. Você vai dizer que... Então, assim, acho que isso permite a ele começar a construir pontes com o centro e acenar para a direita mais radical. Resta saber se a direita do meio vai desembarcar do Flávio, enxergar ele viável, porque tem aquela coisa, se chegar lá na frente, você olhar, ele não estiver legal nas pesquisas, você não vê viabilidade, eu já falei isso em outros debates nossos, vira o voto útil. Vamos todo mundo votar no Flávio, porque esse cara aqui não tem mais chance. A gente vê Exatamente. Isso acontecer demais na eleição brasileira, né? Então, o eleitor brasileiro ele também não vota para perder. Mas ele não vai mesmo, então eu nem vou dar esse voto. Cara, inclusive, isso pode virar um ponto de negociação aí, um ponto de decisão, vamos colocar assim, antes Sim. mesmo da campanha eleitoral começar. Se o Caiado não consegue alavancar aí, sair dos... Eu acho que no Paraná Pesquisa saiu ontem o Caiado, acho que estava com 3 pontos alguma coisa, estava ali juntinho do Zema. Não chegou a 5. Então, a gente teria aí um PSD já negociando espaço antes mesmo da eleição começar. Caso o Caiado não consiga, nesses 3, 4 meses antes da eleição, alavancar. E convenhamos, a gente que trabalha com campanha eleitoral, o cara vai ter que rodar muito nessas próximas semanas, vai ter que ajustar ali o discurso dele para conversar tanto com o centro quanto com a extrema-direita, vai tentar ali chegar nesse público de uma forma efetiva num espaço de tempo muitíssimo curto, muito curto para fazer isso. Vamos ver quais vão ser as estratégias que o PSD e o Caiado vão colocar em jogo a partir de agora, porque é um cenário complicado para o Caiado, né? É um projeto ali que ele tem. Totalmente. Marqueteiro à frente do Caiado é o Paulo Vasconcelos. Tem também uma larga experiência, mas é um desafio. E eu vou
fechar muito meu raciocínio colocando que, nesse momento, aí o meu lado marqueteiro, sem experiência tão em campanha de tal nível, mas assim, eu enxergo como, nesse momento, a estratégia, o discurso eu preciso trazer a direita para mim. Eu colocaria como desafio da largada, sem abraçar um discurso radical, mas eu acenaria para a direita para dizer, olha, eu sou mais viável, eu tenho mais condições. Acho que esse enxergo como uma estratégia de largada aí. Mas tem chão pela frente, vamos acompanhar. E a gente tem uma composição, a gente tem aí algo, temos um programa nosso que a gente já debateu sobre isso, Romeu Zema, que vai continuar, eu acredito, sendo cobiçado aí, porque uma composição com ele seria muito interessante para qualquer um dos lados. Seria dos lados, mesmo. No caso da direita. Tanto para Flávio quanto para Caiado, nesse momento, uma composição com o Zema seria algo muito interessante. Então, acho que isso também a gente pode ficar de olho aí. Nós vamos ter esses movimentos de bastidor. Fortalece demais a qualquer um. Se o Zema for ser vice Caiado do Flávio, aí a gente tem uma força em um dos lados que pode desequilibrar a balança. Só um complemento rápido. O governador de Minas, atual governador de Minas, que era vice do Zema, Matheus Simões, é do PSD. Então, não é só Raquel que tem um ponto, não. Por quê? Porque o Simões, em Minas, com certeza vai dar palanque, vai subir no palanque para o Zema por uma questão de parceria. Então, complementando Pernambuco, Minas também tem esse mesmo cenário. Então, e um estado-chave, né, para as eleições. Minas Gerais, o Simões fica aí numa sinuca de bico, mas aqui a gente sabe que ele vai realmente caminhar com o Zema, né? A gente não vê o Simões fazendo algum outro tipo de jogada nesse momento. Mas, meu amigo, a gente tem muita coisa para falar ainda sobre terceira via, muita coisa para falar sobre Caiado, muita coisa para falar sobre a direita, sobre Flávio, sobre a esquerda, sobre Lula, sobre Renan Santos, sobre o Missão. A gente tem assunto pra caramba nesse ano de eleição e a gente vai continuar por aqui trazendo para você que está aí em casa as nossas nuances, a nossa visão desse jogo eleitoral, de tudo que está acontecendo no Brasil nesse ano chave, né? Ano de eleição presidencial, né? A gente tem eleição nos estados também, mas quando a gente fala de eleição presidencial é algo que realmente atinge em comum todo o país. Jefferson, muito obrigado pela parceria mais uma vez, mais um vídeo, né? Mais um momento aí de debate, e faça aí suas considerações finais. Eu acho que com essas definições agora, passando a janela partidária, tudo ficando bem definido, a gente começa a ter as nossas análises aqui, afinar mais um pouquinho, porque as cartas vão sendo colocadas aí na mesa. Tem muito o que falar ainda. Acho que tem muitas nuances aí. Na esquerda, a gente precisa se debruçar um pouquinho sobre os desafios da esquerda também. Acho que... E também, desculpa, mas a gente também pode entrar nos estados, começar a olhar um pouquinho, porque muita coisa estadual vai influenciar nesse jogo nacional presidencial aí. Mas vamos seguindo aí. E agradecendo a todo mundo que está acompanhando a gente, deixando o like, reforçando, hoje eu vou fazer o seu papel aí, reforçando para se inscrever, para deixar o like, para deixar um comentário, que é um apoio aí para o nosso trabalho crescer aí, o jornalismo independente, essas análises também com o olhar de quem está nos bastidores políticos. É isso aí, meu amigo. Obrigado, tá, gente? Até o próximo Política em Off. Até mais.